Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma revisão de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos à aula? Vamos falar sobre pontuação. Vamos fazer uma pequena revisão, uma pequeníssima revisão a respeito de pontuação. Olha só, estou aqui ao lado aqui do leão. História do leão e do ratinho. Você conhece? Vamos ler a sinopse. Olha só, observe aí. Então temos aí estudos textuais, temos essa sinopse aí, olha, que indica o seguinte, temos aqui, ó, indica o seguinte. Vamos ler? Vamos ler junto aqui, ó. O leão é barulhento, orgulhoso e zangado. Já o ratinho, mesmo pequenino, é capaz de grandes feitos. Interaja com o livro, movendo a boca do leão e divirta-se com esta aventura. Muito bem. Temos aqui algumas características, né, da vírgula. Temos aí também a exclamação, você conhece? Temos o ponto seguido. Vamos acompanhar aqui, olha só. Temos aqui uma frase verbal, né? Uma frase verbal completa aqui, olha só. O verbo, né? Aqui, ó, o verbo. Então temos aí, o leão é barulhento, vírgula, orgulhoso e zangado. Poderíamos, se prosseguíssemos aqui, ó, enumerando, poderíamos não ter aqui esse conectivo, o é, e poderíamos utilizar a vírgula, não é isso? Orgulhoso, zangado e bonito. Muito bem. Uma das características da vírgula. Ok, muito bem. Já o ratinho, olha só, observe aí, já o ratinho, mesmo pequenino, muito bem. Então notem aí que esses termos estão isolados, olha só, pela vírgula. Já o ratinho, mesmo pequenino, é capaz de grandes feitos. Muito bem. Já o ratinho, olha só, notem aqui que poderíamos utilizar esta expressão ao final, não é isso? Poderíamos usar, ó, diretamente, ó. Já o ratinho é capaz de grandes feitos, vírgula, mesmo pequenino. Poderíamos deslocar. Muito bem. Nota que ele está deslocado, então, aqui, e ele utiliza essa vírgula. Ele está entre vírgula porque ele está deslocado. Olha só aqui. Né? Notaram? Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só. Está prestando atenção aí que nós estamos fazendo uma pequena revisão. Temos aqui também a exclamação, que vai indicar o quê? Vai indicar a emoção. Esse sinal é um sinal da emoção, né? Nota que ele fala assim, ó, já o ratinho é capaz de grandes feitos. Há uma emoção aí, né? Há uma emoção, sim. Muito bem. Interaja com o livro, movendo a boca do leão e divirta-se nessa aventura. Muito bem, muito bem. São características da pontuação. Muito bem, da pontuação. Mas temos também, professor, você vai dizer, professor, mas e quando eu utilizo aquele linguajar do dia a dia, com os meus amigos, né? Eu não percebo essa só a entonação, eu não percebo e não sei como utilizar. É possível utilizar nesse linguajar do dia a dia? No WhatsApp mesmo, né, você às vezes utiliza aquele linguajar de internet, ok, tudo bem. Mas se você quiser, vamos analisar um pouquinho nesse linguajar mais informal. Observe aí esse texto, primeiro texto, sem a pontuação. Olha só, observe aí. Então temos aí, ó, né? Temos aí um texto que diz assim, ó, aí tá a primeira cartela, olha só, essa primeira imagem aí que você observa, ele está sem a pontuação. Está sem a pontuação. Imagine que você enviou ali um WhatsApp, né? Um WhatsApp aí pro seu parça, mandou aí seu WhatsApp pro seu parça e disse bem assim, e aí, mano, qual é a do fim de semana? Fala, mano, acho que vai ser no sítio do vô. Ah, firmeza. Que horas? Ah, no mesmo horário. Fechou, bora lá. Show, avisa quando chegar. Muito bem. Observe aí esse texto. Observe esse texto. Como você pontuaria? Como você pontuaria esse texto? Observe aí. Diga aí para mim
Mande no chat como é que você pontuaria esse texto, né, que é um texto, uma linguagem mais informal, que você utiliza ali com seus amigos quando você se encontra na rua, ou você mesmo fala ali pelo WhatsApp e tudo mais. Então vamos notar aqui como se pontua. Olha só, observe aí. Observe aí, olha só. E aí, mano? Notem aqui que nós temos um elemento, um chamamento. Ele sempre vai estar isolado ali por vírgulas. O chamamento, um vocativo. Você já ouviu essa palavra? Claro que já ouviu, né? Estamos só revisando. Então, todo vocativo, ele vai vir ali isolado entre vírgulas. Por isso que ele está chamando ali, ó. Ele está fazendo um chamamento de alguém, né? Eu poderia colocar qualquer outro nome aí. Teria que estar isolado pelas vírgulas, ou pela vírgula, no caso. Olha só. E aí, Mário? Né? E aí, João? E aí, tio? E aí, mano? E aí, parça? Sempre ele vai estar isolado, porque ele é um vocativo, ele é um chamamento. Quando você chama alguém, ele vai vir isolado ali pela vírgula, nesse caso aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos também aqui, prosseguindo, olha só. Qual é a do fim de semana? Muito bem. Temos aqui, ó, né, uma interrogação. Ele está fazendo uma pergunta, né? Está fazendo uma pergunta para o parça dele aí, ó. Qual é a do fim de semana? Muito bem. Beleza, bacana, bacana. Aí ele responde, olha só. Notem aqui que vai seguindo a mesma situação do vocativo, do chamamento, isolado por vírgulas. Ele diz bem aqui, ó. Fala, mano. Olha aí. Está isolado, né? Fala, mano. Fala, Mário. Fala, João. Fala, Sônia. Fala, Maria Aline. Fala, Fernando. Fala, Daniel. Sempre vai vir isolado ali por vírgula. Vocativo, um chamamento. Bacana. Vamos prosseguindo, olha só. Acho que vai ser no sítio do vô. Uma afirmativa. Terminou aqui. Ponto. Né? Acho que vai ser no sítio do vô. Uma afirmação. Não é uma interrogação, é uma afirmação. Ele está dizendo, acho que vai ser no sítio do vô. Ah, firmeza. Olha só. Né? Temos a interjeição aqui, também isolada pela vírgula. Ah, firmeza. Aí ele faz o questionamento. Ponto. Ah, firmeza. Ponto. Que horas? Mais uma interrogação. Né? Uma interrogação. Que horas? Notem aqui que há essa ideia de pensamento interrompido aqui, olha só. Né? A reticência é uma das características da reticência, é esse pensamento interrompido. Né? Ele vai ter esse pensamento interrompido ali. Olha só como ele fala bem assim, ele diz, ah, tipo assim, ele está pensando, né? Ah, no mesmo horário, entendeu? Há ali uma interrupção de pensamento, né? Ah, tipo como assim ele está pensando, poxa, mas que horário? Ah, no mesmo horário, no mesmo horário. Então temos aí a reticência. Aí ele fala aqui, ó, fechou. Fechou. Notem que se eu utilizasse somente aqui, olha, tá fechado, fechou, tá fechada a ideia, né? Fechada a ideia aí, ó, né? Fechou, encerrou. Mas aí ele prossegue, ó, prossegue no mesmo assunto, prossegue no mesmo assunto. Aí ele diz assim, fechou, bora lá. Muito bem, bora lá. Muito bem. Notaram aí? Segue a mesma ideia, né? A mesma ideia de eles irem no mesmo horário. Fechou, bora lá. Segue, prossegue aqui. Tem aí a pontuação. Beleza, beleza, beleza. Aí, olha aqui, ó, outra interjeição aqui, ó, isolada aqui. Aqui no caso, uma interrogação. Uma interrogação não, professor, uma exclamação. Falei aqui que a exclamação ela vai indicar ali aquela euforia, a emoção. Olha só a emoção, né? Que eles vão se encontrar no final de semana lá no sítio do vô, bater uma bola. Muito bem, tomar um banho de rio. Aí ele diz bem assim, ó, show! Tá aqui, show!
A emoção, o sinal da emoção. Muito bem, parece aquele comercial. Muito bem, o sinal da emoção, olha só. Show! Avisa quando chegar. Fechou. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, vamos observar agora uma canção, uma música, uma letra de música. E notem o seguinte, olha só, aqui comigo. Notem o seguinte, quando o artista, o compositor, ele vai compor uma música, não necessariamente ele precisa pontuar, porque ali, fazer pontuação da letra de música, porque ali ele vai utilizar o quê? A métrica, vai utilizar a melodia da música, então aquilo ali já vai indicar o que o artista está produzindo, o que o artista quer transmitir, as emoções que ele quer transmitir na letra da música. Observe aí essa letra de música para nós observarmos aí como funciona. Então temos aí, ó, esta canção que diz assim, ó, no dia em que eu saí de casa. Olha só, no dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Notem, quem conhece a música já imagina a pontuação, não é isso? Já imagina a pontuação pela métrica, pela rima, pela melodia que o compositor produziu a música. Exatamente. Mas se nós não conhecermos a letra da música, não conhecermos a música em si, vamos ler e vamos ter dificuldade, certa dificuldade em entender a mensagem, né? Entender a mensagem. Vamos agora analisar esta mesma letra de música com a pontuação. Observe aí. Observe. Muito bem, olha só aí, ó. Uma narrativa, temos uma narrativa, alguém contando uma história, né? Ele diz bem assim, ó, no dia em que saí de casa. Olha só, sabemos que temos um narrador, personagem aqui nessa história, né? Estamos já falando também sobre narrativa aqui, olha só, sobre narração. Então temos um narrador contando essa história. Saí, temos um marcador temporal. Quem saiu? Eu saí, ó, né? Eu saí. Então o personagem, ele está narrando a própria história. Eu saí de casa. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, 2 pontos. Aí vai introduzir a fala, o discurso direto da mãe dele, a fala de outro personagem. É um discurso direto, é a voz da mãe falando. Professor, como é que eu sei? Olha aqui. Travessão, indicando um discurso direto, no caso, aí a mãe dele que vai falar, né? Filho, olha aqui o que eu falei anteriormente a respeito do vocativo, né? Filho, vírgula, está isolado aqui, ó, é um chamamento, um vocativo. Filho, vem cá, olha só, emoção, né? Vem cá, passou a mão em meus cabelos, olha só, passou a mão em meus cabelos. Notem aqui, ó, temos aqui uma frase verbal, passou a mão nos meus cabelos, vírgula, isolou a frase, ó, olhou em meus olhos e começou a falar. Começou a falar. Novamente, olha, agora vai introduzir a fala do personagem, 2 pontos, e começou a falar. Verbo de locução, para introduzir a fala do personagem. Muito bem, aí o personagem vai falar, olha só, vai falar. Por onde você for, eu vou. Quem é que está falando aqui? É a mãe, né? É a mãe está falando, ó. Por onde você for, eu for. Por onde você for, eu vou. Eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Pronto. Muito bem. Ponto. Olha, encerrou aqui uma parte do pensamento, mas prosseguiu falando sobre o mesmo assunto. E em minhas orações, olha só, minhas orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Muito bem. Professor, e esse aí? Esse com vírgula? Pode? Pode. Questão de estilística, né? Estilo também. Muito bem.
Entenderam um pouquinho? Só uma pequena revisão para entendermos um pouco aí a respeito, relembrarmos da realidade a respeito da pontuação. Vamos prosseguindo? Vamos lá, olha só, observe aí. Então, olha só esse texto. Depois de ser perseguido por um gato e o rato, escondeu-se numa toca, está sem pontuação. Até que ao ouvir os latidos, pensou que o gato tivesse ido e resolveu sair. No entanto, assim que pôs a cabeça para fora, foi pego pelo gato. Você imita latidos. Meu amigo, no mundo globalizado, quem não é bilíngue morre de fome. Não ficou difícil de entender? Ficou. Agora vamos ver pontuado. Olha só, com as pontuações. Olha só, observe aí. Observe. Muito bem. Olha só, diz assim, ó. Depois de ser perseguido por um gato, o rato escondeu-se numa toca. Até que, olha só, ou quando, né? Quando, no caso aí, um conectivo poderia substituir, também isolar na vírgula. Quando, ao ouvir os latidos, pensou que o gato tivesse ido e resolveu sair. No entanto, porém, contudo, né? Conectivo, isolado também, você vai isolar os conectivos. Assim que pôs a cabeça para fora, foi pego pelo gato. Aí temos o discurso direto, olha só. Você imita latidos? Disse o gato, não é isso? Você imita latidos? Perguntou aí o rato. Aí o gato responde. Discurso direto também, falando. Ó, meu amigo, olha o vocativo aqui. No mundo globalizado, quem não é bilíngue morre de fome. Muito bem. Exatamente. Deu pra gente relembrar um pouquinho, né? Meio corrido, mas é muita coisa. Mas só para você desenferrujar e entender novamente, relembrar como funciona. Vamos praticar? Olha só. Muito bem, leia o texto e responda. Olha, você vai ler esse texto, esse pequeno texto, e vai responder o seguinte, observe aí. No texto, o uso do ponto de exclamação em muito chato, olha só, muito chato, tá aí com exclamação, ele vai reforçar uma ideia de quê? Que ideia que ele vai trazer aí? Que emoção? Estou lembrado da emoção, né? Daqui a pouquinho nós retornamos com a resposta.
Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à resposta. Muitas participações aqui no chat. Comentem por que você escolheu a letra. Comentem aí, eu escolhi porque, sei lá, respondam aí que eu vou ler aqui somente quem comentou. Porque você escreve só a letra que você respondeu, é fácil, né? Tem que dizer por quê, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, temos algumas participações aqui. A Vitória, a Vitória não. É a Vitória? É a Vitória. Ela disse que é a letra B. É a Elane. Disse que é a letra B. Quem mais aqui? Quem mais aqui fez comentários? Deixa eu ver aqui. O Juan Silva disse assim, ó, já que se trata de um filme, né, deve ser crítico. Pode ser. Daqui a pouco nós vamos ver a resposta. A Joyce lá do Maria Teixeira Góes respondeu letra B. Quem mais aqui? A Yasmin também. Quem mais participou aqui? Quem mais participou? Deixa eu ver aqui se você comentou. Vou ler só quem fez o comentário aqui, ó. Quem mais participou aqui? A escola tem pessoas aqui, Escola do Rio Preto, não diz aqui quem é. Crítica, o Carlos Eduardo fala. A Cristiane escolheu a letra B. Quem mais aqui? Ó? A Jaine Daiane, a letra B, pelo fato dele ter feito uma crítica a um filme que ele assistiu. Muito bem, vamos ver daqui a pouquinho. Quem mais? O Eduardo diz bem assim, ó, escolhi a letra B porque o contexto indica uma crítica. Muito bem, vamos ver daqui a pouquinho, Carlos Eduardo. Quem mais aqui, ó? Quem mais aqui? A Fernanda também porque é uma crítica. A Thalita porque ele está fazendo uma crítica a um filme que ele já assistiu. Muito bem. Quem mais aqui? O Fernando. O Fernando diz que a letra B pôs o contexto uma crítica. Ninguém acertou ainda, hein? O Kennedy participou também. Quem mais aqui? Matheus. O Matheus diz assim, também que é crítica. Quem mais aqui? Ruth Prestes está participando também, que é escola. Indica uma crítica, diz aqui a Elizabeth, diz aqui quem mais? Tem participação da Raíssa, do Gustavo, da Maria, Vitória, quem mais? Gustavo, Matheus, tem participação do João Vitor, quem mais? Também acha que é uma crítica. A maioria das pessoas aqui achando porque é uma crítica, mas não é somente isso, né, pessoal? Não é somente isso, porque é uma crítica. Falei a respeito sobre exclamação aí, lá quando nós fizemos a revisão, ok? Quem mais está participando aqui? Lá no início, vou ver aqui no início, quem foi que começou aqui? O Leonardo, letra B, Alice, letra B, Aline, letra B, Paulo Sérgio, letra B, quem mais? A Caroline, Everton, Edgilson, deixa eu ver aqui, voltar aqui para ver se alguém respondeu alguma coisa aqui a mais a respeito. O João Vitor respondeu aqui, letra D, é verdade, João Vitor, quem sabe, né? Será que é a letra D? Não sei. Muito bem, é isso, exatamente. Vamos então verificar aí a respeito do texto, olha só, observe aí. Então vamos lá, vamos analisar o texto aqui, a pontuação, tudo mais, olha só. Então, leia o texto e responda. Muito chato, falei aqui da emoção, né? Falei da emoção, então... Muito chato, diz aqui a Neide Santos, que é a autora do texto. Diz bem assim, muito chato. Filme sem emoção. Aí ela vai, olha só como ela vai enumerando aqui, utilizando as vírgulas, olha só. Filme sem emoção, monótono e sem nexo em muitas partes. Muito bem. Temos aqui indicando que foi editado, né? Foi editado esse texto. Então, só parte do texto dela aí que foi, que está aí que você está observando. Não vale a pena assistir, diz a opinião aqui da Neide. Muito bem, diz bem assim, não vale a pena assistir. Um dos piores filmes que já assisti. Me desculpem os experts de cinema, mas não passa sentimento nenhum na trama. A fotografia é linda, mas é só isso. Muito bem, vamos lá, olha só. No texto, o uso do ponto de exclamação em muito chato reforça a ideia de quê?
A maioria das pessoas indicou letra B, não é isso? Que é uma crítica. Mas vocês não falaram a respeito de uma coisa. Falamos aqui que a exclamação, ela indica o quê? Uma emoção. Uma emoção. Muito bem. Então, qual é a emoção que ela está indicando para ser uma crítica aí? Né? É uma indignação. Ela está indignada. Ela tem uma raiva porque ela achou esse filme ruim. Então, por essa indignação, por essa raiva, olha aqui, ó, quando ela diz bem assim, ó, indignada, ó, muito chato, muito chato. Esse ponto de exclamação, ó, o texto do uso do ponto de exclamação é muito chato, reforça que ideia? A ideia de, qual é a letra? Letra B. Crítica, sim, mas você não comentou aí para mim, né? Dizendo que é por causa que ela estava indignada, porque ela estava com raiva, porque o filme não a agradou. Muito bem. Então a questão, ela pretende avaliar se o aluno consegue reconhecer o efeito do sentido gerado pelo uso do sinal de exclamação. A raiva, a emoção, o uso do sinal de exclamação, ele vai estar ligado a isso, a emoção. Né? No caso aí, ela estava demonstrando raiva, indignação por causa do filme. Muito bem. O referido sinal no enunciado muito chato reforça a ideia de crítica do autor em relação ao filme. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ficou claro, então, essa situação do ponto de exclamação? A emoção, né? No caso aí da nossa questão, indica ali a indignação, a raiva do personagem diante do filme. Ok? Muito bem. Então, essa foi a nossa revisão e nos vemos numa próxima aula. Olá a todos novamente, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, dessa vez agora conversando com a turma aí da segunda série, o segundo ano aí do ensino médio. Você viu aí na nossa tela, né? Nós vamos trabalhar agora o sistema de equações. Vamos acompanhar agora um pequeno vídeo para a gente depois dar sequência ao nosso conteúdo. Lia e Joana foram à papelaria. Lia comprou 3 canetas e um lápis, gastando R$ 12,20. Joana comprou 2 canetas e um lápis, gastando R$ 8,60. As canetas eram do mesmo tipo e os lápis também. Qual o preço de cada caneta e de cada lápis? Lia comprou 3 canetas mais um lápis, igual R$ 12,20. Joana comprou 2 canetas mais um lápis, igual R$ 8,60. Podemos ver que a Lia comprou uma caneta a mais que Joana. Essa é a diferença na compra das duas. Então a diferença do valor nas compras é o valor dessa caneta. 12,20 menos 8,60 igual a 3,60. Isso quer dizer que R$ 3,60 é o valor de uma caneta. Logo, o valor do lápis será 8,60 menos 3,60 menos 3,60, igual a 1,40. Assim chegamos ao resultado de que o preço de um lápis é de R$ 1,40 e de uma caneta é de R$ 3,60. Conseguimos resolver o problema sem usar equações, mas nem sempre isso será uma tarefa fácil. Nesse caso, usaremos as equações para nos ajudar. Vamos ver como? Pois bem, o pessoal que está ligado aí nas redes sociais, de vez em quando se depara aí, né, com uma situação bem parecida, né, desafio aí das frutas, às vezes aí são animais. De vez em quando aparecem uns probleminhas vindos aí da internet e muitos deles a gente resolve com um sistema de equações. Aqui no segundo ano, na segunda série do ensino médio, a gente trabalha um sistema de equações com mais variáveis, né? Aqui a gente vai trabalhar somente com 2, mas serve aí de preparação para o que vem ser trabalhado aqui no segundo ano, tá bom? Então vamos relembrar aí como é que a gente resolve um sistema de equações. Acompanhe aí comigo. Olha só. No caso desse problema aí, que foi apresentado no vídeo, né?
são dois valores que nós não conhecemos, o valor da caneta e o valor do lápis. E para isso começar a ser desenvolvido, a gente tem que atribuir, né? No caso aí, nós chamamos de X o preço da caneta e Y o preço do lápis. É o que nós chamamos aí das duas incógnitas, tá? Então, é X e outra Y. O X vai ser preço da caneta, Y vai ser preço do lápis. Então, olha só, o que foi comprado? Vamos, então, ver aí o que a Lia comprou. A Lia comprou 3 canetas e mais um lápis. E o total disso foi R$ 12,20. A Joana já comprou 2 canetas e também comprou um lápis. Só que o total dela foi de R$ 8,60. Então, repara que a quantidade, pelo menos, de canetas é uma quantidade diferente, né? Por isso nós temos preços diferentes, mas o sistema de equações vem aí para nos ajudar a solucionar esse tipo de problema. Vamos lá, então. Para transformar, então, isso em equações, a gente utiliza aquelas variáveis que nós mencionamos lá no início, né? Caneta vira X e lápis vira Y. Então, no caso aí, 3 canetas mais um lápis, virou 3x mais um y, tá? Igual a 12,20. E no caso aí da Joana, as 2 canetas viraram 2x e um lápis virou um y, igual a 8,60. A gente reescreve isso, né? E coloca bonitinho na nossa equação, que a gente vai ver a seguir. Tá aí a nossa equação, tá? E aí, para ficar mais estiloso ainda, a gente vem, né? E coloca aqui uma chave bem grande aqui do lado. Está feito, então, está montado o nosso sistema de equações, né? Nesse caso aí, a gente substitui, né, as canetas e lápis por x e y e transforma nessa equação, nessas 2 equações, e aí a gente utiliza aqueles métodos para resolver, né? Mais comuns são os da substituição e da adição. Então, hoje, a gente vai se concentrar no método da adição. Como é que a gente resolve esse tipo de questão utilizando o método da adição? Vamos pegar aqui um outro probleminha, um outro sistema de equações. Veja aí na tela. 5x menos y igual a 4 e 2x menos y igual a menos 5, tá? O método da adição, como o próprio nome sugere, né, a gente em algum momento vai ter que fazer uma adição. Mas antes da gente realizar a adição, a gente tem que fazer aqui um preparo dessas 2 equações, né? Porque a gente precisa eliminar uma das variáveis. A gente tem que eliminar ou a variável x ou a variável y, tá? Então a gente trabalha uma delas para a gente ter uma oposição de sinal. Então, olha só, acompanhe o procedimento agora para você entender direitinho do que eu estou falando. Se eu pegar aqui, por exemplo, a segunda equação e multiplicar ela por menos 1, o que vai acontecer? Eu vou trocar todos os sinais da minha segunda equação. Então, eu vou repetir aqui o meu sistema, tá? Apenas repetindo aqui a primeira das equações, 5x menos y igual a 4, e multiplicar todas por menos 1 vai gerar, então, na segunda equação, menos 2x mais y, né, menos com menos, igual a 5 positivo, tá? Isso porque eu multipliquei por menos 1 somente a segunda equação. E aí eu quero que você observe comigo. Agora eu fiz esse preparo para poder ter essa condição. Olha aqui o y na primeira equação, ele é negativo, e o y na segunda equação, ele é positivo. Agora sim eu tenho uma situação favorável, uma situação desejável, porque agora quando eu aplicar a minha soma, eu vou eliminar essa variável y e ficar somente com o x. Vamos somar então. Vou somar aqui a primeira equação com a segunda, olha só. 5x somado com menos 2x vai ficar apenas 3x. E o menos y somado com mais y, isso vai dar 0, tá? É a situação que eu mencionei, que é o desejável, né? E 4 mais 5, isso vai dar 9. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3x igual a 9
x igual a 9 dividido para 3, isso vai dar x igual a 3. Então repare que com um pouquinho de capricho aí, o método da adição, eu acabo agilizando, né? Agilizando os resultados de x e y muito mais do que outros sistemas, né? Não estou dizendo que os outros são ruins, apenas que em questão de eficiência, o método da adição costuma ser melhor, tá? E isso, né? A gente conseguiu aí, em poucas linhas, resolver e encontrar o valor de x. E para encontrar o valor de y, né, você sabe qual é o procedimento. A gente volta lá na equação, em uma das duas equações, e substitui esse valor que nós encontramos para x. Vamos fazer isso agora. Então a gente vai ter aí, ó, já que nós sabemos o valor de x, vamos substituir aqui na segunda equação. Olha aqui, ó, vou puxar para cá. Ó. Vai ficar então menos 2 multiplicado com 3, mais y igual a 5. Menos 2 multiplicado com 3 vai dar menos 6, mais y igual a 5. Y vai ser igual a 5 mais 6. Isso vai dar, claro, 11. Então, conseguimos determinar aí, sem muito esforço, né, os valores de x e também o valor de x e o valor de y. Ok? Utilizando aí o método da adição. Muito bem, vamos seguir em frente então, com mais exemplos. Uma coisa que nós vamos trabalhar bastante aí no segundo ano, né, é a situação envolvendo aí alguns problemas desse tipo aí, ó, desse contexto que você pode ver aí na tela agora. Olha só, numa classe há 33 alunos e a diferença entre o dobro do número de meninas e o número de meninos é 12. Então, a pergunta o comando da questão é quantas são as meninas, tá? Então, a gente tem que montar o nosso sistema, né, através dessas informações que nos foram dadas. E, para isso, a gente tem que saber aí reconhecer os nossos termos, né? Uma vez que ele fala aí em diferença, toda vez que ele fala em diferença, isso significa aí subtração, tá? Então, se numa classe há 33 alunos, a gente tem que saber que isso significa o total de alunos, ou seja, x mais y igual a 33, tá? E vamos atribuir aqui x para as meninas e y para os homens, para os meninos, né, para os garotos, tá? E, através então dessa diferença, que é uma subtração, o dobro do número de meninas, 2x, o número de meninos continua sendo y, isso vai ser igual a 12, tá? E está aqui então o nosso sistema. Repare que nós já temos uma situação favorável, nem vou precisar trabalhar aqui, ó, eu tenho menos y e mais y já, ó, nas duas equações. Então eu já posso aplicar aqui o método da adição direto. Vamos somar então aqui as duas equações. Vamos ter então um total aqui de 3x mais 0, né? Foi eliminado, igual a 45. O nosso 3x então é igual a 45. Puxar para cá. X igual a 45 sobre 3. 45 dividido para 3. Então, nosso x, que é a quantidade de meninas, é exatamente 15. Tá? É lógico que, como a questão não pediu aí a quantidade de meninos, né, a gente não precisa calcular, mas se você tiver curiosidade, você já sabe o procedimento, é só substituir em uma das duas equações e você vai ter o quantitativo aí de meninos. Ok? Então aí, ó, a gente tem, mais uma vez, né, utilizando o método da adição, em poucas linhas a gente resolve e já responde a nossa questão, essa situação, problema que foi apresentado. Ok? Vamos então ver mais uma? Acompanha aí comigo. Temos aí a situação problema 2, agora envolvendo frutas. Lembrando aí que o que geralmente aparece para a gente aí nas redes sociais, não é? Temos aí as bananas e melancias. Foi comprado aí 5 kg de frutas e gastei um total de R$ 7,00. Então a pergunta e o comando da questão é: quantos quilogramas comprei de cada fruta? Então,
Abaixo aí da nossa imagem, nós temos aí as duas frutas mencionadas e também o valor, o preço, né? Porque se a gente vai comprar, a gente precisa consultar o preço. Então a melancia aí, no caso, vale R$ 1,50 o quilo e as bananas valem R$ 1 cada quilo. Então, diante dessas informações, a gente precisa aí montar o nosso sistema mais uma vez, tá? Vamos lá então, consultar as informações direitinho para montar. Então, olha só, o total entre bananas e melancias, vamos chamar aqui banana de X e melancia de Y. O total foi 5 quilogramas, né? Então, X mais Y é igual a 5. Como nós temos aqui no preço de melancia 1,5 para melancia e R$ 1 para a banana, a gente vai ter o seguinte, então. Se X é banana, a gente vai ter 1x mais 1,5 de Y, que são as melancias. Tudo isso vai dar R$ 7,00, que é o quanto foi gasto. Tá ok? Então está aqui o nosso sistema mais uma vez. Ó, X mais Y igual a 5 e X mais 1,5Y igual a 7. Tá bom? Nesse caso, nós não temos aquela situação ali que é favorável, né? Então nós temos que trabalhar essa situação para ser favorável, tá bom? Vamos então aqui, através da primeira equação, vamos fazer aqui uma multiplicação por menos 1. Vamos ver o que acontece. Vamos puxar aqui para o lado. Então, na primeira equação, nós vamos ter menos x menos y igual a menos 5. Na segunda questão, nós vamos apenas repetir. O que vai acontecer? Vamos ter aqui x mais 1,5y igual a 7. Agora, nós podemos fazer a soma, fazer a adição das duas equações. Vamos então adiante. Como eu tenho aí a soma de menos x com mais x, isso aqui vai dar zero. E 1,5y somado com menos 1y, né? Lembrando que aqui nós temos 1, isso vai dar 0,5y. Ok? Menos 5 somado com 7 vai dar 2. Tá? Lembrando que esse 0,5y, a gente pode escrever em formato de fração também, né? 1/2 vezes y igual a 2. E aí fica até melhor para a gente encontrar o resultado aí de y. Olha só. Y sobre 2 é igual a 2. Então, y é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, nós compramos aí 4 melancias, tá? E para encontrar então o valor de bananas, olha só, é só substituir aqui ó, na primeira equação. X mais y igual a 5. X, o valor de y é 4. Então nós vamos ter x igual a 5 menos 4, que vai dar 1. Então nós temos ao todo aí uma banana e 4 melancias. Ok? Uma vez que a gente relembrou aí como é que se utiliza, como é que é o processo para o método da adição, para resolver um sistema de equações, a gente vai praticar um pouco. Vamos então para a nossa atividade. Ok, qual o valor de cada chocolate? Nós temos aí cartazes, né? Indicando aí o primeiro valor, com a quantidade aí de chocolates e balas, né, ou bombons, e também o segundo cartaz aí com o seu preço e a quantidade de chocolate e bombons. Então, a atividade que vocês vão desenvolver aí é justamente descobrir qual é o valor de cada chocolate, ok? Daqui a pouco, então, a gente retorna para ver as respostas no chat e a gente interage juntos aqui em mais um momento. Até mais!
Muito bem, retornamos aí para a nossa interatividade. Vamos verificar agora as respostas dos nossos alunos, os que estão acompanhando aí a nossa aula ao vivo, o que eles responderam. Vamos lá. Temos aí, ó, por exemplo, o Luiz Henrique, que fala que cada bala vale R$1 e que cada chocolate vale R$3. Daqui a pouco a gente vai conferir, mas a resposta é muito boa. Olha só, mais uma participação aí, vamos ver. Felipe está dizendo aí que os bombons valem R$1 e os chocolates também valem R$3. Muito bem, concordando aí com a outra resposta, né? Temos mais aí comentários, vamos ver. Suzane está falando que a explicação foi rápida, é porque o tempo é curto, tá? Perdão aí pela falta aí de detalhes da explicação, mas é o que dá para fazer. Vamos lá então. Alexander, temos aí um chocolate é igual a R$13 e bombom igual a R$1. Também aí parecido com as outras respostas. Muito bem. Temos mais participação aí? Bruna Santos, valor do bombom R$1 e o chocolate R$3. Beleza, obrigado pela participação. Vocês vão colocar o nome das escolas, não, hein? Coloca aí o nome das escolas, coloca aí se você é de outro município. Coloca aí para te mandar um abraço também para vocês. Olha só, a Iana Júlia, bombom 1, acho que é R$1, né? E chocolate R$3 também. Obrigado pela participação. Quem mais? Quem mais quer participar aí? Coloque sua resposta. Olha só. Bruno está dizendo também que o bombom é R$1, chocolate R$3. Parece que está todo mundo concordando aí nas respostas. Vamos lá. Tem mais alguma participação? Tem, né? Janderson, olha só. Cada valor do chocolate R$150. Eu acho que ele está comprando isso aí em outro lugar, hein? R$150 chocolate. Esquisito esse teu resultado, hein? Mas já a gente confere na nossa correção, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver o gabarito e aí a gente vê com detalhes a solução dessa resposta, tá bom? O que mais? Vamos lá. Manda um salve, professor. Leandro, acho que é Leandro Rodrigues, deve ser algo. Abraço, Leandro. Mande sua resposta aí também. Vamos lá, quem mais? Márcio Gomes, Escola Isaías Vasconcelos, em Iranduba, é isso? Um abraço, então, pessoal de Iranduba. Pessoal aí da Escola Isaías Vasconcelos. Ou será que Isaías Vasconcelos é o nome do aluno? Agora eu me perdi. Vamos lá, então. Um abraço para Iranduba. Mais resposta aí do Ricardo, por exemplo. Ó, chocolate R$1. Opa, também quero. Onde é que tem? Quem mais? Hallen, é isso? Hallen. Acho que é Hallen o nome. Bombom R$1, chocolate R$3. Muito bem. Vamos para mais uma participação. A gente entra agora para o gabarito. Vamos lá. Quem mais? Mais alguém aí? Viviane, bombom 1, chocolate 3. Beleza. Vamos lá então ver o nosso gabarito? Vamos ver então como é que se resolve utilizando aí o sistema de equações, né? Utilizando também aí o método da adição, né? Com todos os seus detalhes. É muito importante assim, a gente pegar assim, uma questão bem simples, né? E responder com utilizando todos os critérios, todo o cuidado, né, para utilizar o método correto, porque quando a gente trabalhar o sistema de equações lineares, realmente, que é o assunto do segundo ano, vocês não terão aí grandes dificuldades em trabalhar aí com 3, 4, 5 variáveis. Então, olha só, a resposta correta é, claro, o chocolate vale R$3, tá? Então, aí, se você atribuir, por exemplo, X sendo bombom e Y sendo chocolate, a gente vai poder montar o nosso sistema de equações. Se a gente estiver aí em outro estado, né, bombom e chocolate em alguns estados são a mesma coisa, né? Mas aqui no Amazonas bombom é bombom e chocolate é chocolate. Vamos ver então como é que resolve esse sistema. Acompanhe comigo. Primeiro, nós temos aí 5x mais 2y igual a 11, que é o que vale a primeira equação, né? E depois 3x mais 2y igual a 9, tá? Que é a segunda equação, a segunda situação representada ali, tá?
Então nós temos aqui uma multiplicação por menos 1, porque a gente vai trabalhar aí a segunda equação, porque reparem, eu tenho aqui 5x positivo e 3x positivo também. 2y positivo e 2y positivo também. Não me favorece para utilizar o método de adição dessa forma. Eu tenho que buscar ali eliminar uma das variáveis. Então a gente está multiplicando a segunda por 1, justamente para ocorrer uma situação favorável. Olha aqui, ó. Olha aqui o 2y positivo e o 2y negativo. Quando a gente aplicar a soma, isso se anula, tá? É por isso que a gente tem que fazer esse trabalho antes, tá? E aí, ao somarmos 5x com 3x negativo, né? Isso vai gerar, então, 2x. E quando a gente fizer aí 11 somado com menos 9, a gente vai ter, então, somente 2, tá? Então, tá aqui, ó. Primeiro, a primeira subtração, né, que eu mencionei, 5x menos 3x. E depois a segunda subtração, 11 menos 9, tá? Então, 2x igual a 2, isso vai gerar resultado x igual a 1. Esse é o valor aí dos bombons. Para encontrar o resultado para os chocolates, é claro, a gente pega uma das equações e substitui esse valor de x por 1. No caso, a gente pegou a primeira equação. Trocando o x por 1, olha o que vai gerar de resultado. Y igual a 3, ou seja, cada chocolate realmente vale R$3, tá bom? Utilizando aí o método da adição para solucionar um sistema de equações com apenas duas variáveis, tá? No ensino médio, no segundo ano, a gente trabalha com mais variáveis, mas é bom para a gente relembrar algumas coisas, tá bom? A gente chega ao fim de mais uma aula e agora eu vou convidar novamente o professor Mário para dar sequência aí com a aula de língua portuguesa.